Bom dia, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais essa nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. E hoje é sexta-feira, então o dia de hoje é sexta-feira, é o dia que importa para a sua vida. Mas você não disse até agora, Washington, que a palavra diz que o sábado é o dia santificado por Deus, então não é o sábado que importa? Vou dizer uma coisa na sua vida, acima de tudo. O dia de hoje é o dia que Deus te deu. O dia de ontem você já usufruiu, você já usou e abusou dele. Talvez para a glória do Senhor, ou talvez para o seu bem próprio, nem sequer pensando no Senhor, certo? Hoje é o dia que Ele está te dando. É hoje que você vai santificá-lo. Mas isso não significa que o sábado não tenha a sua importância. Quando nós chegamos no sábado, ele passa a ter um valor acima. Mas esse valor é acima de Jesus Cristo? Jamais. Por isso que eu estou tentando mostrar para você uma coisa bem importante. A nossa fé ela tem que estar baseada na palavra. E como disse em Romanos 10, eu vou até ler aqui para você, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Em Romanos, Romanos 10, Paulo está chamando a atenção dos judeus, porque eles estavam rejeitando a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque eles só olhavam as leis de Moisés, eles só olhavam os 10 mandamentos. E quando você olha somente para os 10 mandamentos, não, porque eu vou guardar o sábado, porque eu vou fazer isso, porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não adultero, porque eu não cobiço, você começa a falar o que você não faz. Mas será que você não faz? Eu vou dizer uma coisa para você, que é mesmo no livro de Romanos mesmo, tá? A gente vai ver que Paulo chamou atenção sobre essa questão da lei, tá? Mas ele não aboliu a lei. Isso que eu quero sempre dizer assim, gente, toma cuidado, porque a lei ela não foi abolida, né? Jesus Cristo mesmo fala, é isso que eu vim para cumprir com a lei do meu Pai, com os mandamentos dele. E ele começou a nos ensinar o que era realmente os 10 mandamentos, tanto que ele resumiu o quê? Ele resumiu em 2. O primeiro que ele fala se refere-se ao quê? Refere-se a amar a Deus, a reconhecer que Deus é o seu único Senhor e Salvador, que não existe outro Deus, tá? Porque naquela época, assim como o dia de hoje, não pensa que não é assim. Tem coisas que as pessoas falam, não é bem assim, não é, é assim, porque não há como servir os dois senhores, ou você se dedica mais a um e rejeita o outro, porque sempre atrás de uma escolha existe uma rejeição, tá? Existe uma negação. Então, o que Paulo fala é o seguinte, a lei, ela não vem para te salvar. Se você observares a lei, beleza, então você vai lá diante do Senhor, vai começar a justificar-se diante da lei. Então agora pratica ela, mas pratica ela de uma forma muito íntegra. Não falhe, porque se falhar, você está morto. E nós estamos mortos diante da lei. E eu vou dizer isso através do quê? Romanos 3, tá? Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Olha como é que ele começa a falar. Aos que vivem na lei, ou seja, ele fala para os judeus, a vocês que vivem na lei, ela diz para que vocês calem a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês já. Quando nós olhamos para a lei, é um espelho. A gente vê o quão sujo nós somos, o quão realmente imundo nós estamos diante do Senhor. Porque ele fala, mas lá fala que não matarás, eu não matei. Quer saber o que é matarás e não matei? Então vamos lá. Vamos lá acredito que é em Mateus. Quer ver? Jesus Cristo, quando ele fala exatamente do termo sobre guardar as leis, ele começa a explicar algumas delas. E ele fala sobre a questão do homicídio, do matar. Ele fala o seguinte, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem... desculpa aqui, tá? Deixa eu antes ler, eu te passar o versículo, porque afinal de contas acaba sendo que o Washington está falando o que ele quer ali. Não. Está em Mateus 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matarás está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento.
E quem proferir o insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltará e faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Então ele começa a falar o seguinte: não é só de matar. Não se trata apenas de não matar. Ele fala que se você odiar o seu irmão, se você realmente mostrar raiva, você já está matando. Porque aí você está matando um relacionamento, um amor que Deus tem por você. Pensa, se nós não conseguimos amar o próximo, e ele mesmo falou, qual é o argumento que se diz para que não olharmos mais para os 10 mandamentos? É porque Jesus deu 2 mandamentos. O primeiro, amarás a Deus, e o segundo, amarás o teu próximo. Porque se você não amar o seu próximo que você vê, muito menos como pode dizer que ama a Deus que você não vê. Então esse foi o ensinamento que ele começou a nos ensinar. Então o que ele está querendo dizer para nós quando ele resume em 2? Olha para os 10 mandamentos e vê se não está resumido em 2. Os 4 primeiros falam em quem? Falam em relação a Deus. E os 6 últimos falam em relação ao teu próximo, que começa pelo seu pai, sua mãe. E aí que eu te digo, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que nós já transgredimos muitas delas. Eu dei o exemplo de Davi, né? Davi cobiçou a mulher do próximo. Davi adulterou-se com a mulher do próximo. Davi matou o marido da mulher com a qual ele tinha adulterado e de quem ele cobiçou. Já te dei 3 motivos para dizer que Davi já quebrou muito, mas a Bíblia fala que se você quebrar um só, você já está quebrando todos eles. Então, se você olha para algo do seu próximo e de certa forma cobiça, você já está cometendo. Se você olha para uma mulher ou para um homem e deseja ou no teu coração, já está cometendo adultério. Então, a palavra, a lei, ela nos serve para realmente mostrar o quanto nós somos, mas não significa que você não vai deixar de realmente cumpri-la. Você está me dizendo talvez que a lei não cabe. Então vamos lá, como é que você sabe que você não deveria matar se não foi imposto pela lei isso? Como é que você sabe que não deveria roubar se não fosse dito pela lei isso? Então, por que nós escolhemos o que seguir e o que não seguir? Então, quando a gente olha para a lei, como ele mesmo fala, todo mundo seja culpável perante Deus. Ponto. Razão pela qual nós não temos como chegar diante do Senhor e dizer, as minhas obras foram. Não tem como. Agora, veja bem, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui está o argumento que eu falo para você, que a lei é o nosso espelho. Porque através dela nós conseguimos entender. Mas quando eu aceito a Jesus Cristo, eu sou lavado pelo seu sangue. Lembra da Páscoa? A Páscoa começou lá nos Hebreus, lá quando eles se libertaram daquela escravidão do povo do Egito. E ela representava exatamente quando nós iríamos ser libertados da morte, porque o salário do pecado é a morte, não é isso? Está claro. Então Jesus Cristo veio nos libertar disso. Se com o sangue do Cordeiro, as portas foram marcadas para que Deus, quando passasse, não matasse os primogênitos, o sangue de Jesus precisa ser tomado e purificado em nossas vidas. Por quê? Não é o nosso exterior. Muita gente fala, seremos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, mas ele falou que nós devíamos tomar o seu sangue, porque é o nosso interior que precisa ser tratado. É o nosso interior que precisa ser tratado e não o nosso exterior. Quando nós somos, enfim, purificados pelo sangue internamente, o nosso coração é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele, nós voltamos agora a olhar para os mandamentos e dizer assim, eu preciso cumpri-los. Eu preciso fazer, mas não é mais eu quem estou operando, mas o Espírito Santo quem opera em mim. Por isso que ele fala o primeiro ponto, entrega, Provérbios 23, 26, gente. Eu vou ler aqui para vocês, eu espero que muitas vezes vocês
Abram a Bíblia. Eu estou cada vez mais falando isso, incentivando a abrir ela, a ler ela, sabe? A cada vez mais ter o prazer da busca. Ele diz o seguinte, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? É o que Ele revela através da Bíblia, que é Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós conhecemos o caminho que leva até a Deus. Através de Jesus Cristo nós conhecemos a sua verdade, porque é Ele que nos revelou a verdade sobre Cristo, sobre Deus. E através de Jesus Cristo é que nós temos a vida. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só existe um nome, Jesus Cristo. E aqui em Paulo, em Romanos, Paulo ele começa a tratar essa questão da lei. Mas veja bem o que ele está querendo dizer. Eu vou tratar Romanos nos próximos dias no intuito de mostrar que ele não aboliu a lei. De forma alguma ele disse não, a lei, nada disso ele falou. Só que o que ele colocou para os judeus é que os judeus queriam impor a lei sobre os gentios. Eles queriam impor os seus ensinamentos, os seus mandamentos, suas leis, suas regras sobre os gentios que estavam sendo convertidos. E aí ele começou a podar essas coisas. Mas em nenhum momento ele disse que não, você não vai observar, esquece. Ele falou, segura aí, meu, segura aí. Infelizmente, muitas religiões, elas se baseiam em versículos e criam doutrinas. Nós temos que entender o contexto ao qual aquele versículo foi dito. Ao contexto pelo que ele foi dito, tá? Eu falei para você que Paulo tinha muitos problemas com os judeus, muitos, e ele era judeu. Ele era um judeu muito conceituado, mas ele tentava mostrar para eles o seguinte, deixa eu te mostrar que tudo aquilo que nós aprendemos, que foi nos ensinados, que os profetas nos passaram, foi revelado, aconteceu, Jesus Cristo veio. E agora nós temos a nossa redenção em Cristo Jesus. E precisamos voltar a nossa atenção a Ele. Porque nós tínhamos as leis, mas não conseguimos observá-la por completo. Mas o sangue de Jesus Cristo representa aquele cordeiro. E Ele é que salva. E como eu disse ontem para vocês, quando Deus quer que uma data seja guardada, Ele fala. Ele falou do sábado. Ele falou da semana de Páscoa, que é diferente do que nós praticamos. Mas ele falou do 14º dia até o 21º dia será o quê? A festa de pães asmos, e que representava o que Cristo fez. Ah, mas aquilo estava representando, ok? A gente pode mudar? Não sei. Mas isso vai mudar tudo? Não, porque o que salva é Jesus Cristo, gente. O que salva é Jesus Cristo, tá? Por isso que mais do que a tradição da tua igreja, é Jesus Cristo. Pensa nisso. A gente pode ter muitas tradições aqui, mas é Jesus Cristo que importa, é Ele que salva. Então você tem que se dedicar a Ele e deixar com que Ele flua através de sua vida. Deixa Ele fazer morada em sua vida. E Paulo tentava falar isso para os judeus. Ele falava o seguinte, irmãos, a boa vontade, em Romanos 10, versículo 1, ele fala, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com conhecimento, não com entendimento. Tá vendo? O que eu incentivo aqui, através desses vídeos, é que a gente busque cada vez mais o Senhor. Mas busque através da palavra. Ah, mas eu aprendi na minha vida que sempre foi o domingo. Então, ok. Mas assim, busca na palavra, diz aqui, ó, é aqui que diz. Mas não vai no versículo só, é aqui, ó. Vai no contexto. Por quê? E eu te digo, e volto a repetir, o domingo ele foi estabelecido por regras de homens e não de Deus. E isso é comprovado biblicamente. Porque se Paulo em algum momento disse ao povo de Colossenses assim, olha, não deixam que os judeus venham e te imponham sobre a questão das festas, sobre a questão do sábado, não. Porque eles estavam impondo isso a eles acima de Deus, acima de Cristo. Está vendo a diferença? Mas em nenhum momento eles falaram, os apóstolos, gente, mudou, agora é domingo, tá? Em nenhum momento foi dito isso. Quem disse isso foi o quê? Vai lá. Aí não é na Bíblia que você vai encontrar isso, não. Por isso que eu falo, não é na Bíblia que você vai encontrar isso. Você vai encontrar onde? Nos livros de história. E lá, nos livros de história, você vai falar sobre Constantino. E vai ver o que ele estabeleceu e por que ele estabeleceu. Aí é uma questão de fé sua. Tá bom? Mas que Deus te ilumine.
sabe? E o incentivo meu é que vamos buscar a palavra, vamos cada vez mais buscar, porque Jesus Cristo foi nos revelado através da palavra, e é esse nome, é esse amor que nós temos que colocar em nossas vidas, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Jesus Cristo esteja cada vez mais na sua vida como quero na minha vida, que Ele reine em nossas vidas e que Ele seja a razão de tudo para nós. Eu te peço a Deus que te ilumine, que te abençoe em nome de Jesus sempre. Amém.